Salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevist Live. Lembrando que o Entrevist Live é ao vivo no Instagram e se você não puder acompanhar, você pode acompanhar na íntegra no YouTube e nas plataformas de áudio. Basta procurar por Radiocast Futebol Clube. Simbora pro Entrevist Live de hoje. Tá aí, o cara. Salve, salve. Marcos Benedetti, boa noite, seja bem-vindo ao Entrevist Live. Boa noite. Como é que tá? Tudo certo? Retorno, me ouve bem aí, Benedetti? Perfeito, 100%. E aí, tudo certo? Tudo certo também. Você que é conhecido como meio-campo pedreiro, aquele que sabe fazer uma parede, você que não é o refrigerante 3 litros, que quando passa do meio perde o gás. Mais ou menos, mais ou menos. Na lateral ali, sou assim. Só vou até o Então, meio. e você não é o lateral isopor que nunca vai ao fundo também? Mais ou menos isso. Só fico ali na defesa, vou até o meio e volto. Olha a característica do cidadão, hein? Negócio maluco. Bom, Benedetti, primeiramente eu quero agradecer a tua disponibilidade para estar conversando aí com a gente. E para a gente começar essa brincadeira aqui, essa resenha, quem é Marcos Benedetti? Cara, então, Jafão, acho que de todas as perguntas que você faz para todos os participantes, né, que eu acompanho, eu acho que essa é a mais difícil de responder, talvez, né? Porque quando a gente fala sobre nós mesmos, quando você fala sobre si mesmo, talvez você tenha uma percepção errada, porque é uma percepção de dentro para fora, né? E quem nós somos, o que nós somos, é determinado por aquilo que nós somos com a sociedade, né? A forma que a gente age com quem está perto da gente, e tudo mais. Mas se for para falar sobre mim, eu sou um estudante de jornalismo, atualmente comento na Rádio FEC, sou comentarista da Rádio FEC, nascido na cidade de Curitiba, criado durante 15 anos na cidade de Venceslau Braz e desde 2018 estou aqui em Ponta Grossa estudando jornalismo e também trabalhando com jornalismo esportivo desde o primeiro ano da faculdade, graças a Deus. Peraí, Curitiba, Venceslau Curitiba, Braz, Venceslau, Ponta Bahia. Grossa. Isso aqui, viagem pouca, graças a Deus. Benedetti, como despertou a sua carreira para comunicação e também especificamente para comunicação esportiva? Então, cara, eu tava até vendo a tua live com o João Paulo e até vocês comentaram, né? Pô, não deu certo como jogador e viraram jornalista esportivo. Mais ou menos isso, foi mais ou menos esse caminho também, né? Eu queria ser jogador de futebol, treinava bastante para isso. Aí, com meus 13, 14 anos, eu tive que optar ou estudar ou continuar treinando, porque eu treinava todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem até um episódio engraçado que eu reprovei na Crisma, porque eu deixava de ir na Crisma para poder treinar, né? Treinava futsal. Então, eu treinava todos os dias e não tinha tempo para estudar e tudo mais. E aí, quando eu fiz ali 14 anos, 14 para 15 anos, eu tive que optar ou estudar, né? Ou então continuar na bola. E aí eu optei por continuar estudando, porque os horários de aula à tarde, eu tinha aula de manhã e à tarde no colégio que eu estudava. Daí os horários de aula à tarde acabavam batendo com os horários do treino. E aí acabou não dando certo. Aí eu comecei a treinar só na escola, comecei a deixar de lado aquele negócio de treinar para o município, treinar de verdade, tendo um objetivo. E passei a treinar ali só para a escola, jogar bola para o colégio e tudo mais. E aí, quando eu comecei a entender o que era o vestibular, o que seria fazer uma faculdade e tudo mais, eu sempre tive em mente fazer algo que tivesse perto do esporte, que eu pudesse estar perto do futebol, que eu pudesse estar ali vivenciando aquilo ali, porque já que eu não ia conseguir estar ali dentro jogando, né? Foram que vocês comentaram também, né? Você e o João Paulo. Então, eu sempre pensei nisso, né? Tá ali perto, tá vivenciando a rotina do futebol. E eu encontrei no jornalismo esportivo alguma coisa que se encaixava com os meus gostos particulares, assim. Eu gostava de escrever, gostava de falar, gostava de assistir muito jornal esportivo, de programas esportivos e tudo mais. Então, acho que foram coisas que se encaixaram. E aí, quando eu comecei a fazer vestibular de treineiro, né, que fala ali no ensino médio, eu sempre fiz para jornalismo, sempre tive opção de jornalismo, eu nunca tive na minha mente outro curso que não fosse jornalismo. Que nem eu falei, primeiro eu queria ser jogador de futebol, né, mas já que não deu,
O único curso que passou pela minha cabeça foi jornalismo, assim, nunca passou pela minha cabeça outro curso. Tentaram me convencer a fazer direito, muita gente tentou me convencer porque a maior parte da minha família é formada em direito, atua na área, então muita gente queria que eu fizesse direito, mas eu nunca me interessei por direito, sempre quis fazer jornalismo, sempre tive essa vontade, e deu certo. Em 2017 fiz o vestibular, passei, em 2018 entrei aqui para o EPG e desde então estamos nessa caminhada aí, tentando viver do jornalismo esportivo. E, como eu falei, né, você falou também especificamente do jornalismo esportivo, foi por causa dessa paixão pelo esporte, né? Então, já que eu gostava muito de escrever, de falar e tudo mais, e eu gostava muito de esporte também, então acho que foi alguma coisa que foi encaixada, se casou muito bem esses interesses, né? Bacana, bacana saber que tem mais um do time que É, pensou em ser esportista e foi para comunicação. e não são poucos, não são poucos. Eu acho que, tipo, muita gente que eu conheço, que eu converso da nossa área, dizem que se interessaram também por causa disso, né? Queriam estar lá dentro do campo, atuando como jogador, mas é que não deu, conseguiram estar de outra maneira, né? Principalmente nós, repórteres ali, né? Que estamos dentro do campo, mas de outra maneira. Exato, exato. Passando a galera que está chegando agora, o Guilherme de Souza Oliveira, seja bem-vindo. Railane Martins, seja bem-vinda. O João Paulo mandando você fazer a barba, será que é? Acho que é eu, né? Porque eu também tô meio castigado aqui também. A, Desculpa se a Aline Fogaça, porque é Ana Laura, o nick tá. AL. Ana Ana Laura. Laura, Ah, AL tá. Fogaça. Ah, tá. Ah, tá. Perdão. Ana Laura Fogaça. É a Seja patroa, bem-vinda. A Dona Encrenca. Dona Encrenca. Tem que mandar um abraço Dona para ela. Encrenca. A mula, uma mula que você conhece pouco, que a gente conhece pouco também, seu Eduardo Machado. Ah, Stella quase nada. Benedetti. Minha mãe, mandar um abraço para minha mãe. Olha, a tua mãe entregando aqui. Era doente por futebol, me deixava louca. A minha também é o mesmo exemplo. João Paulo não enche o saco, dando risada. Railane Martins aqui, dando risada. Enfim, a galera. Achei, Eduardo Machado, achei que você ia fazer agronomia. Nossa! Não, ele fica me zoando porque eu moro num sítio lá em Venceslau Braz, daí acho que é por causa disso. Ana Lopes, professor Romildo Cerato, Miguel Caetano. Enfim, depois eu te respondo, Eduardo Machado. Essa sua Não, cornetinha nem pra gente. responda essa corneta dele que eu já li aqui, nem responda, deixa ele falar sozinho. Ai, ai. Benedetti, antes de atuar na Rádio FEC, você foi repórter, comentarista na Rádio Itaí de Itibagi. Conta um pouco pra gente desse início de experiência que você teve. Então, eu tava no DRAP antes de entrar pra Rádio Itaí, né? E surgiu a possibilidade através do Du, né? Semana passada o JP falou que ele conseguiu entrar na Itaí muito porque eu conversei lá com o pessoal, foi meio que uma indicação, e no meu caso foi o Du que acabou me indicando, porque ele já estava na Itaí. E aí um dia eu estava na UEPG, ele estava na faculdade, o Alencar, que na época era o chefe da equipe esportiva da Itaí, me ligou, falou, cara, você não quer participar? A gente tem uma transmissão hoje de basquete, era um jogo do NBPG, e eu, assim, não tinha ideia, não tenho ainda muita ideia do basquete, conheço as regras, acompanho um pouco, mas não sou um expert em basquete. Mas eu topei na hora, falei, não, vamos, bora e tal. E aí no dia a gente foi lá, inclusive eu e o Alisson Santos fomos lá no começo e fizemos o jogo. E a partir daí a gente começou a participar dos programas, da Itaí e tudo mais. E depois o Alencar acabou saindo da equipe esportiva, né? Deixou de ser o chefe da equipe esportiva. E aí a gente continuou, né? A gente continuou, o pessoal da rádio gostou lá, o Anderson Lucas, o Simval Silva também gostou. E aí eu comecei a ser o repórter, eu entrei, na verdade, sendo repórter da equipe visitante, né? O Alisson Santos entrou comigo sendo o setorista do Operário, de fato. E aí depois o Ali acabou saindo por conta da correria e tudo mais, né? Ele estava num momento mais corrido da vida dele, ele acabou saindo e eu continuei. E aí, quando ele saiu, eu fui promovido, digamos assim, né? Para setorista do Operário, para cobrir o Operário Ferroviário. E aí eu permaneci lá durante 11 meses. No começo deste ano, eu acho que eu fui de fato promovido a setorista, digamos assim, porque no ano passado eu ficava mais ali na cabine junto com o Du, porque dava problema às vezes no microfone e tudo mais. E aí, de fato, neste ano, né, desde o começo do Paranaense, eu comecei a cobrir o time mais de perto.
E é uma rotina interessante, cara. É uma rotina de você tentar descobrir furos de reportagem, você tentar descobrir contratações, você conversar com o pessoal ali dentro, não só com o pessoal, mas também com o resto da imprensa e tudo mais, para você ver se algumas coisas se encaixam, buscar informações a todo momento para a torcida. A gente estava com um programa, a gente tem um programa ainda, né? A gente não, né? Porque eu não faço mais parte da rádio. Mas a rádio está aí, tem o programa Esporte 38, que está sob a apresentação do João Paulo Pacheco até hoje. E eu apresentei o programa sozinho durante alguns meses, durante a pandemia. Então, além de todo o trabalho de apuração, trabalho de você estar buscando informações, tinha um trabalho de apresentação e também de edição de sonora, edição de áudios que te mandavam e tudo mais. Então, basicamente, essa era a minha rotina ali na Rádio Itaí. E aí, depois, nesses últimos jogos, né, antes de eu me transferir agora para a Rádio OFEC, eu estava atuando como comentarista. Acho que o João Paulo até comentou um pouco disso, porque a gente estava sem repórter, a gente precisava de um comentarista e a gente não tinha esse comentarista durante o jogo. E aí eu deixei de ser repórter, virei comentarista e estava atuando nessa função nos últimos jogos pela Itaí. Mas é muito legal, cara, porque eu não me imaginava entrar no rádio esportivo quando eu entrei na faculdade. Não tinha, de fato, não sei se é um desejo ou esse objetivo e tudo mais, mas foi algo que apareceu, que pintou, e que eu agarrei a oportunidade com muita vontade de fazer um trabalho bem feito. E no começo era muito difícil, porque não tinha muita técnica, não sabia muito como fazer. Acho que você também sabe, quando a gente entra é tudo muito novo, né? A gente não sabe como lidar, como se comportar perante algumas situações. Mas eu fui adquirindo ali uma certa experiência, apesar do curto tempo, e aí no começo deste ano as coisas começaram a fluir melhor. E foram 11 meses que eu permaneci na Rádio Itaí, que eu agradeço de coração a eles sempre por terem me aberto as portas, porque sem eles talvez eu não estivesse hoje na Rádio OFEC. Então eles foram fundamental, não só na minha carreira, pequena carreira esportiva, né, na minha carreira de jornalista esportivo, mas também como pessoa, o crescimento que eu tive também foi algo extraordinário com eles. É incrível saber disso, pois é a primeira experiência. Eu falo por mim mesmo. Você já descreveu muito bem. Eu, quando estive na Rádio MZFM, deu para perceber bem que não era aquela mil maravilhas. Uhum. Muita gente pensa, nossa, você recebe informação na mão. Muitas vezes você tem que ir atrás. Uhum, claro. Você tem que ir atrás, procurar, você tem que correr atrás. Eu posso contar nessa parte, eu tinha que ligar para a imprensa de fora para saber se eles sabiam de algo para poder dar o furo de reportagem aqui, Sim. pois muitas vezes algumas coisas eram blindadas, isso é fato. Algumas coisas eram blindadas e nós tínhamos que correr, dar o jeito. O popular te vira, irmão, Sim. faz o que você sabe. Eu, particularmente, eu tomava esse plano. Mas outras informações, lógico, que você ouvia ali, sabe da situação de cara tal. Eu cansei de tempo que eu estava na Rádio Clube, eu era o único repórter lá, pegando relacionado. O fulano aqui não viajou por quê? Eu chegava pro Lucas Moura. Lucas Moura, o fulano não viajou por quê? Porque ele não viajou por causa disso, porque ele não viajou por causa daquilo. Ou o Osmar, assim, enfim. Uhum. Mas é bastante desafiador. Sim. A palavra de ser repórter setorista é ser desafiador. Você buscar o desafio a cada dia, pois uma informação pode surgir, outra informação pode surgir e assim sucessivamente. E isso é com o decorrer do tempo que você também conseguiu subir o degrau. Você conseguiu subir o degrau para ser comentarista. E lógico que a gente prestigia os amigos. E nas jornadas que eu escutei, principalmente na jornada daquele operário Londrina, que o seu João Paulo Pacheco tomou uma pequenina chuva. Que ele voltou gripado, teve que tomar o chá em casa e tudo mais. Isso, é essa mesmo. Nesse dia eu percebi que você tinha dados na mão, você sempre busca os dados para poder estudar, para poder marcar todos esses detalhes, e isso é bastante gratificante para você, pois eu sei que graças a tudo isso, graças à tua dedicação, ao teu empenho, você chegou na Rádio OFEC. Pô, muito obrigado, Jafão. E você falou uma coisa interessante, né, cara? Só para complementar,
que o pessoal acha que Por favor. existe um glamour, né? Que você chega para apresentar um programa, por exemplo, e tem um estúdio te esperando com um roteiro lá todo pronto e tudo mais, que você só vai ler o que já está preparado e tudo mais. E não é assim. Você tem que ir atrás da informação, você tem que ir atrás daquilo que você vai falar. O pessoal acha que porque o programa tem 1 hora por dia, você trabalha 1 hora por dia. Mas não, tem toda uma preparação para o programa, você tem que procurar pautas, você tem que procurar o que você vai falar antes, saber se aquilo que você vai falar está certo, se aquilo confere ou não. Então o pessoal realmente tem uma impressão às vezes errada. Você falou muito bem, não existe essa glamorização. A gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar. E durante os jogos eu também sempre procurei trazer dados, trazer estatísticas. Eu acho que essa é uma característica do meu trabalho, porque se tem que se diferenciar por alguma coisa do restante, eu busco me diferenciar por conta disso, né? Não é só ficar falando opinião. A minha opinião sempre está embasada em cima de números, em cima de dados, e isso tem vários aí sites estatísticos que tem à disposição na internet, então eu sempre busco trazer isso para o público, porque eu acho que os números não mentem. A nossa opinião pode até às vezes estar errada, mas os números não tem como mentir, né? E tem outro detalhe também, que dessa parte da programação, aqui algumas rádios do Ponta Grossa tem 2 programas esportivos diários. Então, o empenho é absurdo. Uhum. Nós passamos Sim. por isso. Nós passamos por isso. De um programa diário já é um empenho, imagine 2 programas diários. Um perto da hora do almoço e outro no outro final da tarde. Então isso aí é um negócio maluco, mas enfim, a gente escolheu isso, então vai fazer o quê? Exatamente, bem isso. A resenha tá boa aqui, ó. A dona Estela Benedetti tá puxando a conversa aqui com a galera. Essa fala, hein? Essa gosta da resenha. Estão cobrando aqui por causa do cabelo. Bom, tamo junto, Benedetti, porque o meu cabelo também tá gigante, então pandemia, né, e tal. Abraço, seu Alisson Santos, o futuro presidente dessa imprensa. Essa imprensa que a gente conhece pouco dessa formação de quadrilha. Esse é o rei da panela. Rei da panela, bom saber. É o Alisson Santos. PG Boleiros Story, Monstro. Gabriel Borgo. Inclusive, tô até com a camiseta deles lá. Um abraço pra galera lá. Isso. Do duplo pessoal. Luci Maria Boico, o Rick Takakura. Rick Takakura, esse aí é meu amigo de infância, esse daí. Esse cara aí é fera, sensacional. Galera aqui em peso. Aproveitando também, já vou puxar o merchan, siga a gente aí nas redes sociais aí do RadioCast Futebol Clube. Siga-nos, não siga nós aí, igual andaram falando. Benedetti, atualmente você é comentarista da Rádio FEC, a rádio oficial do Operário Ferroviário, ao qual eu tenho a maior alegria de dizer que, enfim, um projeto que saiu do papel e é uma alegria que a gente escuta com vontade. Conta um pouco pra gente desse processo, dessa idealização da rádio e, enfim, se soltar também mais os spoilers aí da Rádio FEC. Então, cara, primeiro eu agradeço você, porque você sempre tá ouvindo lá, a gente acompanha bastante você nos comentários, na participação. Espero um dia poder sortear você lá na camiseta lá, que você tá sempre participando lá no sorteio. Mas enfim, cara, a Rádio FEC começou, na verdade, um projeto que estava no papel, como você falou, desde meados de março, cara. Meados de março, final de fevereiro ali. Era um projeto que o Zé Tramontim, fotógrafo oficial do Operário, já tinha vontade de tirar do papel e tornar isso realidade. No primeiro momento, como eu estava participando das jornadas da Itaí, eu não pude participar dessa idealização do começo, né, do projeto. Então quem participou diretamente foi o Eduardo Machado e também o Igor Franco, que você deve conhecer muito bem também. O Igor Franco e o Igor Franco estava fazendo a parte técnica e os comentários, e o Eduardo seria o narrador, como ele é ainda hoje. E aí eles começaram a fazer alguns testes nos jogos do Operário, mas os testes eram fechados em um grupo para a diretoria, só para a diretoria analisar se eles gostavam, se eles apoiavam a ideia, se aquilo lá dava certo ou não. E aí, se eu não me engano, eles fizeram 3 ou 4 testes, a diretoria gostou. Foi naquela reta final ali do Campeonato Paranaense, que o Operário não vinha muito bem. Inclusive, a gente brinca que o Du ele é muito pé frio, né? Porque todos os jogos do começo da Rádio FEC, o Operário empatou ou perdeu. E aí, quando eu entrei, o Operário começou a ganhar na Série B. E aí,
um projeto não saía do papel porque entrou a pandemia e tal, e aí foi algo que ficou parado, ficou paralisado, ninguém mais comentou sobre isso. E aí quando voltou o futebol, o Campeonato Paranaense, o Zé queria já fazer para o jogo contra o Cianorte. Para o jogo que o Operário foi eliminado, né? Nos 2 jogos o Zé já queria fazer, já queria começar o projeto já nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Só que aí a gente estava com alguns problemas de encontros de horário do Dudu na Rádio Clube, narrando os outros jogos que não eram do Operário. Ele narrava jogo do Paraná Clube, jogo do FC Cascavel, enfim. E eram nos mesmos horários dos jogos do Operário, né? Então não ia bater o horário do Dudu na Rádio Clube com nós da Rádio OFEC. E aí o Zé falou, não, beleza, vamos esperar então, vamos acabar, a gente faz algo melhor pensado, fazemos com mais calma. E aí no Campeonato Brasileiro a gente começa. E aí na Série B a gente já sabia ali com 2 semanas de antecedência que ia dar certo, que a gente ia conseguir tirar o projeto do papel, tornar isso um projeto para os torcedores do Operário, por isso que a gente fala, uma rádio exclusiva do torcedor operariano, porque realmente fazia falta esse produto original do Operário, digamos assim. Obviamente a gente não está ali para fazer uma assessoria do Operário, a gente está ali para narrar, para transmitir como se fôssemos torcedor. Por isso a gente xinga o juiz, por isso a gente dá aquela cornetada. A gente não. Nenhum jogador fica isento de críticas nossas, a gente critica jogadores, até porque torcedor faz isso também. Torcedor pega no pé. Então a gente idealizou todo o sistema de transmissão, como que seria a fala, como que seria esse editorial realmente da nossa transmissão. E aí deu muito certo, né? No primeiro jogo, alguns probleminhas técnicos, coisa normal de começo de projeto. E desde então a gente está desde a primeira rodada fazendo todos os jogos do Operário Ferroviário, algumas coisas com informações exclusivas às vezes, né? Escalação a gente solta antes, algumas sonoras também exclusivas, né? Algumas entrevistas com os jogadores exclusivas, sorteio de camisa todo jogo, ultimamente sorteio também de pizza, para quem acertar o placar até o intervalo, enfim. Essa tem sido a característica da Rádio OFEC. Uma coisa muito interessante que agora tem na Rádio OFEC, né, que agora eu estou fazendo na Rádio OFEC, não fazia antes, era a técnica, né? Alguém precisa fazer, alguém precisa soltar a vinheta, né? A vinheta não sai do nada, a transmissão não é gerada do nada, a transmissão sai de um programa, de um computador para o público poder escutar. E eu estou gerando a transmissão, eu estou fazendo a parte técnica, então, quer dizer, eu estou atuando como comentarista da Rádio FEC, mas eu também fico com essa segunda função, digamos assim, né, de técnico de som, digamos assim, e também de produtor, digamos assim, não sei se produtor seria a palavra, mas ali quem está por trás da transmissão, gerando a transmissão para o público, sou eu e o Du narrando na casa dele. Então, isso foi bastante desafiador para mim, bastante difícil poder fazer isso nas primeiras rodadas, porque eu não tinha ideia nenhuma de como funcionava a técnica de áudio, técnica de som, e eu tive que ir aprendendo, mas eu acho que nos últimos jogos esses problemas técnicos aí ou foram zerados ou estão perto de ser zerados aí. É bacana saber que esse projeto começou assim, quieto, calmo, e hoje tomou uma proporção enorme. Uhum. A quantidade de críticas que algumas eu fiquei sabendo aí, e outras que até se tornaram até públicas, eu acho que, além de tudo, eu acho que você ter um produto oficial direto do torcedor é primordial, é Sim. fundamental. Sim. Não querendo desmerecer emissores de rádio, pois assim como eu, você também passou. Igual andaram falando aí algum tempo atrás. É um produto oficial que o Operário oferece ao seu torcedor, que ele oferece mostrando todo o sentimento que tem, todo o sentimento que prevalece, pois além do Dudu narrando, é você comentando, é você mostrando o seu lado jornalista, mas ao mesmo tempo o seu lado torcedor, que une as duas coisas. E isso é um fator primordial. Eu tenho certeza que não foi só uma pessoa aí que tornou público. Teve várias outras aí. Pois eu sei, pois lá no começo, no Paraná e Operário, eu também tomei um certo tipo, aquela falácia. Mas eu faço questão de estar lá todo dia, toda vez comentando, toda vez compartilhando, pois
pois é ver a alegria que vocês estão passando, vocês estão passando informação, vocês estão dando risada, e até um torcedor do Cuiabá colocou, o Cuiabá vai ganhar aí. E eu já logo em seguida já respondi, Série C dói. E vocês leram meu comentário no ar. Então eu falo por mim mesmo. Eu sou clubista, então eu tô ali direto. Então é isso que, claro, tem muita coisa que vocês querem implantar, muita coisa que vocês querem fazer, mas isso é com o decorrer do tempo. Mas isso já é um pontapé inicial, já é 10 passos para frente. E me orgulha muito de ouvir que a Rádio FEC saiu, que a Rádio FEC está lá, está sendo feita, e, enfim, vida longa, pois ainda Amém. o seu Eduardo Machado vai narrar um título da Libertadores, um título mundial contra o Barcelona. Amém. Enfim, a resenha tá grande aqui. O André Ribeiro, seja bem-vindo. Eduardo Machado respondendo que, claro, receberam bastante crítica. É normal. E a gente sabe que, né, Jefão, só para complementar, a gente sabe que essas críticas são sempre das mesmas pessoas, né? Então, quer dizer, não surpreende, né? É algo que a gente já esperava, inclusive, essas críticas desse pessoal aí. Então, o que a gente está fazendo é trabalhar em silêncio. A gente não chegou aqui para competir ou pegar e tentar gerar concorrência com essas rádios, de forma alguma. São coisas diferentes, a gente não tem, né? Você até comentou com o João Paulo, mas a gente não tem uma frequência FM, a gente não tem como competir com essas rádios. Acho que são produtos que buscam transmitir o mesmo time, né? Acompanhar o mesmo time, mas que são produtos diferentes. Então, quer dizer, tem como você acompanhar nas duas plataformas, de dois jeitos diferentes, enfim. A gente não está aqui para ser concorrente das rádios. Agora, o que eu acho que é inaceitável, e que é não inaceitável, mas que é desnecessário, são essas críticas sobre o nosso trabalho, como se o nosso trabalho não fosse um trabalho competente, uma coisa séria. É um trabalho que tem aqui estudantes de jornalismo por trás, pessoas que estudam antes do jogo, depois do jogo, que buscam se aprimorar cada vez mais. Então, são coisas desnecessárias chegar e fazer crítica como se nós não fôssemos uma rádio de verdade, digamos assim, né? Mas, enfim, a gente está trabalhando cada vez mais e logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma frequência FM para a gente também poder transmitir os jogos e aí sim, quem sabe, virar concorrente dos grandes. Nesse caso aí, até vou complementar o que eu falei na live com o João Paulo. Dessa parte aí que entra todo o detalhe que já é um passo a mais. E aí vocês vão ter uma frequência FM, pois você não faz rádio da noite para o dia. Claro, é algo você devagar. não faz. Exatamente. Você não faz rádio da noite para o dia. Primeiro, você já começa na internet. Você já está tomando uma proporção enorme. E isso lá na frente, lá quando o Operário subir para uma Série A, subir para uma Libertadores, daí sim. Daí vai ter uma frequência FM para chamar de sua e chegar, não. Como é que a gente faz? Não, é a frequência Pronto, acabou. Eu vou só para fazer uma correção até no que eu falei na live passada. Mas né? eu entendi. Principalmente... Eu entendi completamente o que você falou, assim, porque a gente está começando agora, né? Então, quem sabe pro ano que vem, ou pro ano posterior, quem sabe, a gente tem, assim, essa vontade, esse desejo de ter uma frequência FM. Mas eu entendi completamente o que você quis dizer. Mas o que eu quero dizer é que essas críticas vieram de pessoas que acham que a gente chegou aqui para competir com elas ou para ser concorrentes dela. Isso nunca passou pela nossa cabeça. A única coisa que a gente quer fazer é oferecer um produto a mais, diferenciado para o torcedor operariano que queira acompanhar com a gente. Somente isso. Abraço aí para... Enfim, não vou citar mais para não ter. Chegou aquele momento da pergunta da galera, onde a formação de quadrilha, que a gente conhece pouco, deu uma predominada dentro desse quesito. Primeira pergunta da galera é do Alisson Santos. Qual foi o momento mais marcante na sua carreira no rádio? Então, cara, no rádio é difícil falar sobre um momento marcante, porque, como eu falei, eu tenho aí mais ou menos 1 ano no rádio, né? Setembro do ano passado até setembro deste ano. Então é difícil você falar em momento marcante
em somente um ano, digamos assim, de carreira. Mas eu acho que se for para citar um momento, não é um jogo, não é um dia, não é nada disso. Um momento marcante é quando eu recebi o convite do Zé para poder fazer parte da Rádio FEC. Eu acho que isso me marcou porque ali eu percebi que todo o trabalho que eu estava fazendo anteriormente estava sendo reconhecido, estava sendo visto por alguém, estava sendo ouvido por alguém e que aquilo começou a ser valorizado. Até então eu não tinha noção, né? Até então a gente não tem noção da proporção que o nosso trabalho pode levar. E ali eu tive um pouco da noção que o que eu estava fazendo na Itaí viria a ser reconhecido caso desse certo a minha ida para a Rádio FEC. Então acho que o momento mais marcante, talvez, que eu tenha vivido nesse período de rádio, nesse um ano de rádio, foi quando o Zé e o Departamento de Comunicação do Operário vieram fazer o contato comigo, me convidando para fazer parte do clube. Abraço para o Henrique Schemberger Prestes, está aí na live, seja bem-vindo. Seguindo com a pergunta da galera, dessa vez é do João Paulo Pacheco, o que tomou pouca chuva. O churrasqueiro também, né? Agora que eu me lembrei. Faz um churrasco bom, cara, hein? Nossa. Depois da pandemia a gente vai começar a conversar aí. Cara, é diferenciado. Vamos fazendo uma negociada. A pergunta dele é a seguinte, Benedetti. Na sua opinião, o repórter é uma parte importante da transmissão? Cara, eu não acho que seja só uma parte importante, como eu acho que para mim a parte primordial, essencial, a parte mais necessária da transmissão para mim é o repórter. Hoje eu estou como comentarista, mas se eu tiver que voltar a fazer reportagem de campo algum dia, eu vou voltar com o maior orgulho, tenho esse desejo ainda sim, e respeito muito todos os repórteres, quem já foi, quem ainda é, enfim, porque é um trabalho muito difícil de se fazer. É o mais difícil de você fazer ali, o trabalho mais difícil da equipe esportiva, na minha opinião, é o trabalho do repórter. Porque você tem que estar a todo momento munido de informações para você levar ao seu ouvinte, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, não só no jogo, mas também fora do jogo, no banco de reservas, com o técnico, com o quarto árbitro. Se acontecer alguma coisa na torcida, você também tem que estar atento. Enfim, é um nível de concentração muito alto que você tem que ter para você exercer essa função de repórter de campo, como de repórter esportivo, né? Então, sim, eu acho que é a parte importante, mas não é só isso. Para mim, é a parte fundamental, é a parte principal da transmissão. Para mim, é sim a parte o trabalho do repórter. Obviamente, o narrador é quem dá o ritmo, o narrador é quem traz o que está acontecendo para o ouvinte, o narrador é quem descreve o jogo para o ouvinte. Mas sem o repórter de campo, não tem como você trazer informação ao seu ouvinte. E aí, se não tiver informação, né, Jefão, vira entretenimento, vira qualquer outra coisa, menos jornalismo esportivo. Então, para mim, repórter de campo é fundamental e essencial para a transmissão esportiva de jornalismo esportivo. Que é uma parte principal, né? Que o narrador conta o jogo, né? Conta a história e o repórter é essa parte primordial, essa parte principal que tá lá toda vez. Uhum. Aí o João Paulo complementando, se perder um lance já era. Isso aí é o fator principal, né, para tudo isso. A Sara Ramalho tá aqui na live, seja bem-vinda. Um abraço para Sara. Marco Antônio Silva também tá aí na live, seja bem-vindo. Chegou aquele momentinho que vai ser a opinião do jornalista, aquela opinião esquecendo clubismo e tudo mais. Percebemos que no Campeonato Brasileiro, tanto aí da Série A quanto até a Série C, está havendo um protocolo diferenciado devido à pandemia. Mas mesmo assim, atletas são infectados pela Covid-19. O mais recente é o Diego Alves, goleiro do Flamengo. Como você, Marcos Benedetti, analisa tudo isso? Cara, então, Jefferson, para mim, né, eu tenho minha opinião formada, já emiti essa opinião nas minhas redes sociais, nos programas da Rádio Itaí, né, no Esporte 38, falo abertamente, e não tenho receio, não tenho medo de dizer que eu sou contra a volta do futebol, sempre fui contra, né, eu acho que se paralisou por conta do Covid-19, tinha que continuar paralisado, tendo em vista
a crescente no número de mortes, quer dizer, os números de mortes não diminuíram e o futebol voltou. Mas já que voltou, então o protocolo deveria ser mais rígido. E o protocolo não está sendo eficiente porque a gente não tem o controle total sobre os jogadores. Ou seja, o jogador sai do jogo, vai em festinha, o jogador sai do jogo, vai fazer churrasco, o jogador sai do jogo e vai farrear. E o clube não tem controle sobre isso. Acho que, inclusive, o caso mais recente que a gente tem sobre isso é da festa de aniversário do Gabigol. Ele saiu do jogo contra o Santos, estava fazendo aniversário nesse dia e fez uma festa para não sei quantas pessoas lá em Santos no dia do aniversário dele. Ou seja, os jogadores eles não têm noção, né, de que eles precisam se cuidar para não infectar uns aos outros. E o protocolo não está sendo eficiente nesse aspecto. O JP, o João Paulo, até falou na semana passada que ele era a favor de que fosse igual na Europa, né, com sede única, ou diminuir a distância dos jogos e tal. O que eu acho que deveria ser feito, obviamente no Brasil não é possível isso, mas é uma reclusão total dos jogadores, inclusive sendo impossível isso porque são 38 rodadas, então não tem como você prender os jogadores, não tem como você confinar os jogadores no centro de treinamento para ninguém sair durante 38 rodadas ao longo de 6 meses. Isso é impossível. Mas seria o ideal os jogadores não terem contatos externos que pudessem levar risco aos seus colegas de trabalho, né, ou à comissão técnica, enfim, a todo mundo que ele tem contato diariamente. Eu acho que está sendo falho o protocolo nesse aspecto, porque a gente não tem controle sobre os jogadores e os jogadores, infelizmente, não têm noção da responsabilidade deles. A maioria, né? Não é criticando a classe dos jogadores de futebol, mas a maioria não está se cuidando, a maioria não tem noção de que eles precisam ficar em casa e se cuidarem, porque nos jogos eles podem infectar uns aos outros, né? E nos treinamentos também. Então, essa é a minha principal crítica. Não vou nem criticar aqui clube, não vou criticar a diretoria, não vou criticar a confederação, porque eles agem por interesses próprios e também, se você for analisar pelo lado dos clubes, pela ótica dos clubes, a volta do futebol era necessária para muitos clubes não falirem, para muitos clubes não fecharem as portas porque precisavam da verba da televisão, precisavam do direito de imagem, precisavam do dinheiro dos patrocinadores. Então, muitos clubes precisavam da volta do futebol, financeiramente falando, porque senão não iam conseguir sobreviver. Mas, já que voltou, já que precisou voltar, então a minha crítica maior sobre a atitude de cada jogador. E eu continuo com a mesma visão que eu tive na live passada. Enquanto não for acarretado gravemente um jogador de nome e de uma equipe de nome, continuará mais do mesmo. Então eu acho que isso termina de coroar todo esse fator. A Mari Reversul está aí, seja bem-vinda. A Dana Cita, um abraço para ela. Ela é a esposa do Edson Cita, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2005. Então, tá aí na live. Então, estamos indo longe. É uma amiga minha. Aguinaldo Sepp. Esse daí é palmeirense. Não é palmeirense, é parmeirista. Diz que é o termo correto. Ariano. É parmeirista. Benedetti, chegamos ao jogo rápido. Então, o jogo rápido é aquele momentinho que eu jogo uma palavra e você define qual, ou uma palavra ou mais, seja da melhor forma que você entender. Começando o jogo rápido com a seguinte pergunta: rádio, TV ou jornal? Tem que puxar a sardinha pro meu lado, né, cara? Hoje, rádio, não tem como. Rádio, pra mim, hoje, pra mim, na minha vida hoje, se não fosse o rádio, eu não tava aqui conversando com você, eu não tinha alcançado alguns objetivos pessoais dentro do jornalismo esportivo, então, pra mim, hoje, é o rádio, sem dúvida nenhuma. Só passar uma atualização da Série B, que tem jogo rolando, por incrível que pareça, até me assustei. O Elano, acho que, se não me engano, deve estar estreando pelo Figueirense, hoje que veio da Inter de Limeira, já levou um pipoco. Figueirense 0, Paraná Clube 1. Às 9h30 tem Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Campinas, lá no Moisés Lucarelli. Quase que eu falei brinca de ouro da princesa. Daí a torcida do Guarani ia vir em cima.
Verdade, verdade. Olha o Edson Cita aí, Aí o Edson Cita, um abraço pro Cita. Cita é um o grande Vic amigo meu. Serales. Sejam bem-vindos aí. Futebol, Benedetti. Uma palavra a mais. Tudo, tudo. Futebol é minha vida. Futebol, pra mim, é acima de qualquer coisa, cara. Futebol é necessidade. Futebol é necessidade. Sem futebol, pra mim, eu não sei o que seria de mim de verdade, porque pra mim é o início, o meio e o fim. Futebol é tudo e é uma necessidade de vida. Essa é a palavra, necessidade. Até uma pergunta que o seu João Paulo Pacheco soltou no Twitter ontem, que a Railane Martins fez no grupo Ah, interno de vocês ali. Eu fiquei assim, caramba, é uma pergunta pertinente, né, cara? complicada até de responder, mas pertinente. Eu acho que, cara, a gente seria menos feliz e menos estressado, sem dúvida nenhuma. Os dois, é o que eu acho que você respondeu lá, né? Pois a gente seria menos feliz, pois não teria nada o que comemorar, e É, menos estressado, porque não passaria raiva. é exatamente isso. Seria mais ou menos nessa lógica. Na hora que eu li, eu também pensei isso, eu fui responder, vi que você já tinha respondido isso. E aí eu sigo na mesma linha de raciocínio que você. Tua mãe aqui, esse guri respira futebol. Essa Bom, daí sabe. sabe pouco. Benedetti, um ídolo pode ser no futebol, na comunicação ou na vida, ou pode ser nos três também. Aí é seu critério. Cara, na comunicação, hoje em dia, eu tenho um ídolo que é o Marcelo Beckler. Marcelo Beckler, repórter do Esporte Interativo, porque, cara, o que aquele cara traz de informação, de furo de informação é absurdo. O cara sabe muito. Poucos repórteres têm a ética dele e têm o conhecimento que ele tem. Então, para mim, o Marcelo Beckler é um grande ídolo da comunicação. E no futebol, não posso deixar de dizer que o ídolo é ninguém menos do que Lionel Messi. Para mim, o cara que, desde criança, quando eu comecei a entender o que era futebol ali, com 6 anos de idade, 5, 6 anos, ele estava surgindo no Barcelona ali, com o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. E desde aquela época eu sou fã dele, até hoje. Então, para mim, o Lionel Messi é um grande ídolo do futebol para mim. E na comunicação, Marcelo Beckler, por ser um repórter, algo que eu já fui, mas obviamente ele na TV ou no rádio, mas por um dia eu querer ser um repórter tão bom como ele, eu vejo nele um ídolo, sim. Igual a última informação que até o Beckler passou, não foi o Messi que queria, não foi o Messi que queria sair. Ele não achou um jeito de sair. Não O foi ele termo que quis mais correto. ficar, né? Ele não conseguiu sair. Isso. Exatamente. Isso. É, O termo que ele usou foi o termo mais correto possível para descrever tudo isso, pois já que é um interesse, era o interesse propriamente dele para sair da equipe da Catalunha, do Barcelona. Mas enfim, esse daí é polêmicas à parte e a gente fica admirado de ver tanta ousadia, que é o necessário. sim, sim. Seguindo com o jogo rápido, Benedetti, reportagem de campo. Fundamental. Fundamental. Sem reportagem de campo não existe transmissão. E reportagem de campo, além de fundamental, para nós jornalistas, eu acho que todo mundo que aspira ao jornalismo esportivo e quer ser jornalista esportivo, eu acho que deveria passar por isso. Então, além de fundamental, é um grande aprendizado também. Aprendizado seria a palavra. Letícia Carreal, seja bem-vinda à live. Obrigado, dona Estela Benedetti, que está ajudando aí no GC. O mais difícil de todos que eu sempre falo. Marcos Benedetti, uma palavra. Focado, focado. Sou muito focado em tudo que eu quero fazer, em tudo que eu faço. Eu tenho muito foco e busco fazer da melhor maneira possível. Então, acho que focado seria uma palavra que poderia me definir bem. E, enfim, chegou aquele momento triste de dizer que chegamos ao final. Benedetti, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade para estar conversando aí com a gente, tá trocando uma ideia. Sei que
nós somos já, a gente já se conhece dessa brincadeira, não, desse trabalho que a gente tem da comunicação, aí que muitas histórias. Eu lembro uma vez, se não me engano, acho que era Operário Esporte, você tinha raspado o cabelo do zero, o Eduardo também. Eu chamei o Eduardo de Benedetti e você de Eduardo. Foi. Mas, enfim, quero te agradecer. Enfim, conta conosco aí. E fica à vontade em suas redes sociais e o que você quiser divulgar, fica à vontade aí. Ah, que isso, cara. Eu que agradeço pelo convite, né? Pela receptividade. A gente se conheceu aí, se eu não me engano, cara, a primeira vez que a gente se encontrou foi no jogo do Amador, no Amadorzão. Eu ainda pelo do Rico ao Pobre. Você estava lá também sendo repórter de campo, buscando informações, buscando escalação, Isso, se não me engano. da Rádio Líder. Isso, da Rádio Líder. E desde então a gente se cruza direto aí nesse caminho do jornalismo esportivo. E assim como o João Paulo destacou, também faço questão de destacar a importância desse trabalho teu que você está realizando, de trazer pessoas do jornalismo esportivo local, principalmente por você abrir espaço aos jovens, né, do jornalismo esportivo pontagrossense e da região também. Isso é de suma importância para o crescimento do jornalismo esportivo local, de suma importância para o crescimento pessoal dos profissionais que você chama aqui para o Radiocast. Então, gostaria de salientar que é muito importante, que a gente fica muito feliz em receber um convite como esse. Então, muito obrigado, agradeço de coração, de verdade, pelo espaço aberto. E falando sobre as redes sociais, vamos aí então, né? Marcos_Benedetti aí no Instagram para quem quiser seguir, no Facebook Marcos Benedetti e no Twitter Benedetti Marcos, @Benedetti Marcos lá no Twitter também me acha. Essas são minhas redes sociais. Valeu, muito obrigado. A honra é minha, Benedetti. E semana que vem temos Danilo Viederman aí para poder contar um pouco da história. Ele que é fotojornalista. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Siga-nos nas redes sociais. E um grande abraço a todos.